Bom dia, jovens do nono ano. Hoje aula de Química, certo? Dia 26 de junho de 2020. Hoje a aula vai ser gravada, certo? No qual, no momento que vocês estão assistindo, estarei em reunião no colégio com os outros professores, certo? Então, vamos hoje continuar nosso assunto, certo? Em relação ao átomo. Falamos na última aula em relação às leis ponderais de Dalton, certo? No qual Dalton criou seu modelo a partir das leis ponderais. Nesse caso, as leis da conservação da massa de Lavoisier e a proporção das massas de Prost, no qual Dalton, através dessas duas resoluções, explicou as características dos átomos, explicou que os átomos possuem diferenças por causa das suas massas. Só que Dalton tinha um problema em relação ao seu modelo atômico. Ele não explicava a origem da energia elétrica, os raios que caem do céu, da eletrostática. Então, veio o modelo atômico de Thomson, certo? Joseph John Thomson, nesse caso, em 1897, certo? Nascimento. O átomo, nesse caso, é divisível. Nesse caso. Mas o senhor disse que o átomo é maciço e indivisível? Sim, mas possui partículas. A esfera gigante, que representa o próton, ele não é divisível. Só que por causa dos elétrons que estão sobre essa grande esfera maciça de carga positiva de Thomson, é que há essa divisão. Certo? Não é uma divisão parecida com Rutherford, que nós iremos ver agora daqui a pouco, certo? Aqui é um experimento de Thomson, certo? Onde ele usou uma ampola de Crookes, uma ampola de elétrons, no qual ele, a partir de um gás inerte, o gás hidrogênio, ele dissipou uma carga elétrica e viu que essa carga elétrica ela passava do polo negativo para o polo positivo, certo? E essa carga é linha reta. Com alguma influência de algum ímã, ele poderia desviar o caminho. Então, nesse caso, a partir disso, verificou a existência do elétron nos átomos, certo? E a partir desse experimento é que surgiu as primeiras TVs no mundo, certo? As TVs a válvula, certo? Ou tubos de raios catódicos, certo? Então, continuando aqui, o modelo de Thomson é parecido com essa figura aqui embaixo, à sua esquerda. Aqui é um bolo de passas. É o mesmo panetone que nós comemos durante o Natal. Para ele, o bolo de passas, ou panetone, seria uma grande esfera, aonde está incrustado dela, sobre ela, ou dentro dela, os elétrons, certo? Então, nesse caso, o átomo é maciço, só que é construído por cargas, um fluido de cargas elétricas positivas e estão dispersos sobre esse fluido, que é a esfera, cargas negativas, os elétrons, certo? Toda essa massa aqui seria positiva e essas pequenas partes seriam os elétrons, parte negativa. Para que eu quero saber disso? A partir do estudo de Thomson, foi percebido que o átomo possui subdivisões. Subdivisões essas são chamadas subatômicas ou partículas atômicas, certo? Então, Ernest Rutherford, em 1904, ele, nesse caso, descobriu os prótons, carga positiva. Descobriu que os prótons, carga positiva, eram 1836 vezes maior que o elétron. Quer dizer, o tamanho do próton era maior do que o elétron. Então o elétron é muito insignificante, muito pequeno em relação ao próton, certo? A partir dessa observação de Rutherford, utilizando o experimento de Thomson, ele fez o teste. Teste este conhecido como folha de ouro. Ele utilizou literalmente uma folha de ouro, no qual
ele colocou em um local aonde temos uma lâmina de sulfeto de zinco, antiga chapa fotográfica. Essa chapa fotográfica ela foi utilizada para registrar onde a partícula alfa, a energia alfa que iria atravessar essa lâmina, para onde os caminhos indicavam, certo? Aqui temos uma placa de chumbo, onde tem os orifícios, onde vai passar a partícula alfa, e aqui uma caixa de chumbo com a substância radioativa, que liberar essa energia, esse feixe de partícula alfa, certo? Vemos aqui o registro dos caminhos que essa partícula alfa, que carga positiva, ela caminhou. Em algumas partes ela voltou sentido oposto e outras partes conseguiu atravessar em maioria, certo? Como aqui está dizendo, alguns conseguiram voltar e outros passaram pela lâmina de ouro, certo? Então, Rutherford diz o seguinte: o átomo é constituído por um núcleo com carga elétrica positiva e uma eletrosfera, onde situa os elétrons. Pelo fato dos elétrons serem tão pequenos, eles viajam ao redor desse núcleo, que é tão pesado, denso, porque possui prótons, certo? Comparou o modelo dele como fosse o modelo do sistema solar, certo? Onde o Sol representa o núcleo, que é uma carga positiva, e os elétrons representam os planetas que giram ao redor desse núcleo, certo? Então temos aqui uma representação, à sua esquerda inferior, mostra o que? A ilustração mostra um átomo contendo 5 prótons do núcleo e 5 elétrons na eletrosfera, aqui, certo? É uma representação do átomo, aonde entre o elétron e o núcleo de prótons há um espaço vazio entre eles, certo? Então, o átomo de Rutherford, ele foi questionado pelo James Chadwick, aonde ele percebeu, pelo fato do núcleo ser uma carga positiva, é improvável que esse núcleo continuasse estável, pelo fato que cargas iguais se repelem, positivo com positivo. Então o núcleo seria instável. Como pode explicar como os átomos eles não perdem força, elas são estáveis? Então James Chadwick ele estudiou os nêutrons com partículas, nesse caso a terceira partícula descoberta do átomo, que não possui carga, é neutra, certo? Se assemelha ao próton, mas não possui núcleo, não possui carga, certo? Ele utilizou partícula alfa, utilizou também a substância berílio, liberou partículas de nêutron, no qual temos a parafina, onde temos o prótons, e aqui aonde é verificada a presença. Nesse caso, o próton que passava pelo núcleo era repelido, mas a partícula neutra ele chocava com o núcleo, porque não tinha carga, então não era repelido. Então percebeu-se que havia uma carga neutra no núcleo, certo? Então temos a descoberta da terceira partícula, o nêutron, certo? Daqui a pouco, nesse caso, temos o que? Ainda a descoberta de certas características dos átomos. Os átomos possuem número atômico. Número atômico esse, representado pela letra Z, o símbolo, ele representa a quantidade de prótons que o átomo possui. Então Moseley, em 1913, ele diz o seguinte: o número de elétrons é igual ao número de prótons. Quer dizer que um átomo, para ser neutro, não tem uma carga a mais, ele precisa ter por igual carga positiva e carga negativa. O número atômico, nesse caso Z, é o número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. Quer dizer, o número de prótons, certo? E aqui temos o número de massa. Também vamos ler. Determina que a massa do átomo é sempre um número inteiro. Quer dizer, o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo. Quer dizer que se o núcleo é formado por prótons e nêutrons, eles constituem a massa total do átomo. Então, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, certo? Jovens, paramos nessa parte matemática
vamos voltar a esse assunto com calma, sem pressa, nas próximas aulas, certo? A partir de terça-feira. Então, obrigado pela atenção de vocês, bom final de semana e até a próxima.